Esse é o resumo da madrugada para você que quer saber o que aconteceu depois da formação do paredão entre a Denisiane, a Fernanda e o Matheus. Então chega no canal já se inscrevendo e deixando aquele likezão. E bora conferir. Bom, Denisiane está no paredão pela indicação da líder Raquel. A Fernanda foi a mais votada com 10 votos e o Matheus recebeu 3 votos, inclusive da própria Fernanda, da Pitel e do Rodriguinho, e caiu no paredão também. E agora, gente, que paredão difícil, hein? Um ex-casal com a Fernanda. Quem fica e quem sai, diga para mim nos comentários. Além disso, gente, eu quero pedir para vocês irem para a aba comunidades do meu canal e votar, porque lá tá a enquete disponível em quem você quer eliminar nesse paredão do Big Brother. Bom, assim que terminou, gente, a votação, a Fernanda já entrou no quarto e falou o seguinte: acho que eu já vou arrumar as malas, né? Acho que eu já tenho que pensar em arrumar a mala já, porque enfim, eu fui com um casal pro paredão. Bom, Fernanda, você mesmo votou no Matheus, né? Eu também não entendi. Vocês entenderam a Fernanda votando no Matheus? E a Pitel e o Rodrigo também? Eles nem tinham citado o nome do Matheus, eles acharam que não era bom votar no Matheus antes da formação do paredão e do nada votou. Bugou a cabeça deles. O que, que aconteceu, Fernanda? Pelo amor de Deus. Bom, gente, a Denisiane foi com a Bia e com a Alane, né? O trio de fadas ali na dispensa, tá? E aí a Bia elogiou o discurso da Denisiane na hora de ela defender o voto dela para que ela continue no jogo, né? E falaram que a Denisiane é uma pessoa muito constante no jogo e ela é uma pessoa de caráter, de princípio e de valores também. Bom, já a Fernanda tá decepcionada, ela tá achando que vai sair, tá que foi a pior formação de paredão pro lado dela. Ela tá indo contra um casal. Rodriguinho, e aí, Fernanda? A Fernanda. E aí que eu caí com um casal no paredão, né? E aí que eu tô ferrada. A Giovana do Pentra falou o seguinte: eu vou ter que pedir o divórcio. Eu vou ter que pedir o divórcio. Por quê, gente? Porque o Bin Laden já tá soltando umas indiretas aí no ar. Ele fica soltando indireta no ar e as pessoas vão ficando nervosas, tá? E Michel, não, Giovana, você não vai pedir divórcio nenhum. Giovana, não vai dar, vai chegar no momento que vai ficar insuportável. Michel, não vai, por favor, não faça isso, não pede divórcio, disse o Michel, tá? Os gnomos tentam entender o voto do Bin Laden e concluem que ele pode ter blefado ou mentido. Rodrigo disse o seguinte: eu perguntei em quem ele votou e ele falou que ia votar em mim. Só que ele falou assim: eu votei nela, no caso na Vanessa. Eu falei: na Vanessa? E aí o Bin Laden balançou a cabeça que sim. A Fernanda: o Bin Laden mentiu pra você, Rodriguinho. Rodriguinho, eu acho que entendi errado também, pode ter sido isso. Giovana, é mais fácil ele ter mentido pra você, o Rodriguinho, disse a Giovana. Daqui a pouco vocês vão descobrir que o pessoal do quarto Gnomos vai descobrir o verdadeiro voto do Bin Laden e não foi na Vanessa. Michel disse o seguinte: Davi veio falar comigo, achei que você fosse me botar no paredão. Eu falei: Davi, você me incomoda, mas tem que fazer mais coisa para me incomodar mais, para eu te colocar no paredão, disse o Michel. Fidel diz que os gnomos deveriam ter levantado mais opções de voto, 2 opções de voto antes da formação do paredão, mas vocês levantaram, pelo amor de Deus. Vocês falaram que a primeira opção era o Lucas, depois a Vanessa. Eu não sei por que vocês não votaram na Vanessa, pelo amor de Deus. Pitel, então, sobre a Vanessa. Eu já tava vendo ela fazendo, né, fazendo o dedo do meio, né, para o pessoal. Eu já tava imaginando ela voltando do bate e volta, disse a Pitel aí, tá? Fernando então disse o seguinte: será que eu venço o casal? Pitel, você vai ter que vencer. Essa é a sua única opção. E o Rodriguinho, você só tem essa opção mesmo, vencer esse casal, disse aí o Rodriguinho, tá? Bom, já no quarto fada, gente, a Denise comenta que Raquel está dando duas versões, não, diversas versões sobre a mesma história dos votos. Olha o que a Denise disse. Primeiro, a Raquel falou que eu falei isso da conversa. Não vou julgar porque posso não lembrar. Quando conversei com a Raquel, eu falei: ou eu falei algo que você interpretou errado. E a Raquel falou: ou seja, concordando. Ela não tem verdade absoluta do que ela tá falando. Agora ela falou que eu falei que não era prioridade de voto e que não votaria nela. A Kelly tá colocando versões distintas da conversa que me fazem acreditar que eu também não falei. Ela falou 4 versões de coisas diferentes. Deus ajuda que tem um VAR. E se eu falei, peço desculpas, mas eu não lembro dessa conversa. Eu lembro que a Lani falou com ela, mas eu não lembro dessa conversa. E ela vai usar isso amanhã no Sincerão. Eu acho que a Globo, gente, vai também procurar essa imagem, porque eu também não lembro dessa conversa e espero que a Globo, né, mostre pra gente o que foi realmente falado nessa conversa entre a Denisiane e a Raquel lá no quarto magia, tá? Bom, enquanto o pessoal do quarto, magia, do quarto Fadas
tá conversando aí, a Raquel subiu no quarto do líder para tentar escutar, usar o seu último card e escutar alguma coisa pela central do líder, tá bom? Então ela ativou o card, o último card, e a Raquel, antes de ativar o último card, ela comentou assim sozinha no quarto: se a Denise não sair, já é mais um votinho para mim. Eu já vou estar no paredão, então não vai mudar muita coisa. A Raquel então ativa o seu último card e escuta a Denisiane fazendo uma citação breve sobre a Raquel. Denisiane está falando o seguinte: tem as prioridades dela e que no restante da casa ela vota. E eu também. Ela não é uma pessoa fria também? Se ela tem um grupo que vota em outras pessoas, ela está criticando algo em mim que ela também é. E a Raquel disse sozinha no quarto do líder: eu tô aprendendo com você, Denisiane. Eu tô aprendendo a ser fria com você. Sou muito coração, mas eu estou aprendendo a ser fria. Não critique algo em você que eu tenha. Estou aprendendo com você. É diferente, disse a Raquel aí. Bom, aí a Raquel, a gente desceu do quarto do líder batendo o sapato, tá? Porque ela faz esse showzinho dela para o pessoal escutar que ela tava no quarto do líder, e já foi pro quarto dos gnomos falar o que ela escutou. Então a Raquel disse que vai expor no Sincerão que foi o Lucas, o melhor amigo da Denisiane, que contou que ela foi votada pela Denisiane. Raquel diz o seguinte: eles agora são melhores amigos, mas ele vai saber da minha boca que foi ele que me contou que ela votou em mim. Já que são os melhores amigos, você questiona ele. Você, no caso, o Michel, né? Rodriguinho diz o seguinte: sabe o que falar para me deixar ela com a fiantã na mão? Você vai falar: eu subi e vi você conversando com seu melhor amigo Lucas. Então o Rodriguinho já usou o artifício do central do líder, né? Ele continuou falando: ó, você viu a comemoração da Yasmin e da Vanessa, depois, quando o Lucas venceu o bate-volta? Parecia que era gol de futebol. E o Michel disse o seguinte: olha, é porque ele é o cabeça do grupo Alphaville. Rodriguinho, eu tô achando eles, eu tô chamando eles de, na verdade, magia Alphaville. A Pitel diz o seguinte: todo mundo aqui é muito bonzinho, muito santo, com muito caráter, com muita dignidade, disse a Pitel. E a Fernanda diz o seguinte: que Deus esteja comigo e que faça uma grande surpresa. Esse programa geralmente é feito de grandes surpresas, mas o programa é feito de surpresa, senão o Brasil. O Brasil está vendo tudo. Se o Brasil estiver querendo uma grande surpresa, eu volto de verdade nesse paredão. Será que você volta, Fernanda? Se você voltar, eu acho que você vai fazer o caos nessa casa. Agora resta saber se você vai conseguir voltar ou não, né? Porque a torcida do Davi tá puxando fora a Fernanda, o que é muito preocupante. Agora, vamos falar o seguinte: o que a torcida do Davi tem a ver nessa história, né? Acho que não tem nada a ver nessa história. A Denisiane ontem mesmo brigou com o Davi por causa do limão. A Fernanda não brigou com o Davi ainda, nem votou no Davi. E aí agora a torcida do Davi tá pedindo fora a Fernanda. Vamos ver no que vai dar nessa votação, que só termina terça-feira à noite, tá bom? Bom, gente, as fadas estavam conversando ali na sala com o Lucas, né? E o Lucas disse o seguinte: a Raquel escutou a nossa conversa lá em cima, viu? E a Denise, vixe, ela escutou tudo do Sincerão então já. Beatriz: eita, Anne, então ela escutou. Lucas: ela escutou 1 minuto e meio, gente. Pode ser que ela tenha pego essa parte, pode ser que ela não tenha pego a parte do Michel também. E a Denise diz o seguinte: mas é o que eu vou falar, é a verdade. Eu vou falar tudo que eu falei pra vocês, eu vou falar no Sincerão. Bom, o Michel no quarto gnomos diz o seguinte: gente, eu posso estar errado, mas eu acho que se o Bin for pro paredão, ele vai sair. E a Fernanda diz o seguinte: o Bin fez muita besteira, ele faz besteiras desde a época da Vanessa Lopes. Bom, e aí o Michel diz o seguinte: como você tá, Fernanda? Você tá péssimo? Fernanda: sinceramente, péssima não, eu tô conformada. Eu já aceitei. Ok, não vou chorar pelo leite derramado, disse a Fernanda aí. Bom, a gente tem mais assuntos para comentar aqui, gente. Por favor, vai deixando o like, porque a gente vai girar vários assuntos do Big Brother, tá bom? A Lana indaga por quais motivos o Davi então votou na Fernanda. E ele explica que ele votou na Fernanda porque para tentar defender a Lani, porque a Fernanda é uma grande rival da Lani. E foi por causa disso que o Davi votou na Fernanda, tá bom? Vamos pro quarto do líder, gente. Vamos pro quarto do líder, que agora tem várias fofocas do quarto do líder, tá bom? O Michel disse o seguinte pra Raquel: você acha que a gente clica no dedo duro para ver o voto do Bin Laden? Seria uma boa, viu? A gente ainda não viu o dedo duro. E o Rodrigo falou o seguinte: a gente pode ver, só para ter certeza. Eu acho que é legal a gente descobrir qual foi o voto do Bin Laden. Vocês estão preparados, gente? A Raquel então vai revelar. E o Bin Laden votou na Fernanda, tá? E imediatamente o Michel desceu para chamar a Fernanda para ela ver que o Bin Laden não votou na Vanessa e votou na Fernanda. Sem muitas surpresas, a Fernanda sobe e falou assim: mas gente, eu já sabia, né? Michel, foi pra ter certeza mesmo. A Fernanda não era novidade. A Fernanda viu o voto e já saiu, tá? E aí o Rodrigo o seguinte: mas é bom você ver a carinha dele na tela pra você ter certeza.
E a Fernanda diz o seguinte: eu vejo a cara desses filhos da P todo dia, disse a Fernanda aí que tá sendo subterrânea. Bom, a Fernanda volta pro quarto Gnomos e a Pitel analisa como o VT de amizade de Davi e Isabelle pode ser apreciado pelo sofá mesmo com os erros de Davi. Então, gente, basicamente nessa conversa, a Pitel disse que se passou na edição o VT da amizade de Davi e Isabelle, isso pode ter ganhado uma força muito grande e talvez tenha tornado Davi e Isabelle uma grande dupla e uma grande amizade, que inclusive pode até, né, inferiorizar os erros do Davi. Porque se passou esse VT, ninguém vai ligar pro erro do Davi, vai aí exaltar Davi e Isabelle, disse aí, tá bom? Bom, seguindo aqui, a Fernanda disse o seguinte sobre outro assunto. Ela falou o seguinte: outra coisa que eu falei de brincadeira na academia foi: se eu saio, Lucas e Lady estão no ouvido da Pitel e não é de hoje. A gente brincou que ela vai bandadear e ela falou: não vou bandadear. E eu falei: se você bandadear, você vai colar com magia Alphaville. E o Rodriguinho também vai pra lá porque ele é puxa-saco da Vanessa. Aí vão ficar dois grupões do caramba contra o Puxadinho de novo. Eu falei na cara deles: o Puxadinho vai vencer todos vocês. Por que eu falei isso? Por que eu falei isso? A própria Fernanda disse. É para vocês entenderem que a Lady e o Lucas estão trabalhando sim, tá? Vocês podem se gostar, mas não pense que não estão pensando em te desmembrar dali, disse a Fernanda pra Pitel e pro Rodriguinho aí. Gente, eu acho que existe, ó, vem aqui comigo rapidinho. Eu acho que existe sim uma aproximação de Pitel e Lady e o Rodriguinho e Vanessa, tá? Mas eu não sei se o pessoal do Alphaville vão recrutar ele se a Fernanda sair, tá? Vamos acompanhar os últimos acontecimentos aí, mas... Bom, não sei. Vamos acompanhar o que vai acontecer. Mas uma conversa importante houve nessa madrugada entre o Davi e o Bin Laden, tá? Então o Davi chamou o Bin Laden para conversar. O Davi tá meio que com o pé atrás com o Bin Laden, porque tá percebendo que o Bin Laden tá se aproximando dele, tá? Então o Davi foi tirar satisfação dessa aproximação. O Davi disse o seguinte: nesses últimos dias as pessoas falaram que no dia do corte de cabelo você pensou, poxa, se fosse eu no seu lugar não conseguiria cortar o seu cabelo porque a gente teve um embate grande. Isso aconteceu no quarto Gnomos, tá? No dia do corte do cabelo, acho que na semana passada. Na quarta-feira, acho que foi, né? E o Belada respondeu: porque não sei como a pessoa reagiria, por isso que eu não cortaria o seu cabelo. Davi disse o seguinte: é porque a gente tem esse lado humano. Como homem, nosso cabelo cresce igual. Se você soubesse cortar o cabelo ou não soubesse, eu queria que você cortasse o meu cabelo. Eu entendo que é uma precisão e a gente que é homem quer se sentir bem cortando o cabelo. O Davi então esclarece para o Binada que está desconfortável então com a aproximação dele. O Davi diz o seguinte: como a gente já teve embate, já aconteceu o que aconteceu, eu não estou me sentindo muito confortável de você se aproximando de mim. Nos últimos dias eu tenho visto que você quer trocar uma ideia, tá? No outro dia você falou do louvor comigo. Dentro de mim, quando você vem falar comigo, eu não me sinto confortável. Eu respondo por educação, tá? Porque a gente não deve tratar ninguém com falta de educação, porque todo mundo é ser humano. A gente tem um embate grande. Teve vez que não teve, que você estava no líder e indicou a Isabelle, que é uma pessoa que eu gosto muito, disse o Davi aí. Já o Bin Laden respondeu: a gente teve um embate sim, só que as pessoas aqui já tiveram uma forma de destratar você, e eu fui o primeiro a falar para não excluir o Davi, tá? Eu falei: não precisa excluir o Davi, porque eu também sou ser humano. Não sei se você teria a mesma atitude, Davi, mas a minha atitude foi essa. Sobre convívio, não estou me aproximando por jogo, não é questão de brincar, nem nada. Se não quiser brincar, você tá suave então, tá? Por exemplo, tive uma situação com a Vanessa que a gente nem conversou, mas a gente se comunica. Eu entendi ali que você não quis me pedir desculpas e eu me posicionei da mesma forma. Tu falou que é uma pessoa que nunca foi pro Almoço do Anjo. Eu falei que se ganhasse o anjo, eu te daria essa chance de ir pro Almoço do Anjo. Quero que você entenda que tem coisas que eu me sinto desconfortável. Se eu achar que eu tô sobrepondo sobre uma pessoa a ponto de ser soberbo e ter que ser assim com todo mundo, menos com uma, pelo convívio e pelo respeito. Eu prefiro ser igual a todo mundo. Assim como você cortou o cabelo e outras situações. Eu prefiro ser educado da forma que eu fui educado. A gente tá no convívio e é desconfortável para mim também. Foi como conversei para outras pessoas aqui. Que Davi não é minha opção de voto. A gente discorda de tal pessoa em conjunto, de coisas que a gente vê também, assim como trocamos ideias sobre você, que a gente via as atitudes de outras pessoas que falavam a mesma coisa da gente, mas a gente vê o outro lado. A gente não é o dono da razão, ainda não sabe de tudo. Eu falei: o Davi mudou pra caramba, sabe respeitar os outros. Ao meu ver, era um tom de deboche, tinha gente que se incomodava.
E você cantando alto não me incomoda. Se você cantar louvor, eu vou ir também cantar, porque eu sou movido pela fé. Belado então conta que já saiu em defesa do Davi quando o Juninho disse que o baiano estava queimado aqui fora. Davi então, gente, esclarece que não se sente confortável em falar com Bin Laden, embora saiba que ele está aproximando das pessoas pelo coração. O Bin Laden discorda sobre humildade aí com o Davi, tá? O Bin Laden diz o seguinte: até porque a gente não teve ideia para conversar a ponto de você se sentir desconfortável. O Davi respondeu: não, não é isso. Como a gente não se falava e depois do embate a gente não trocava ideia, é só que não tô confortável de estar falando com você. Você chegar ali perto e eu não me sinto confortável no ambiente que você tá. O Bin Laden responde: eu não me sinto desconfortável. De onde que eu venho, da favela, quando a gente tem embate, não olha olho no olho e segue na sua. A minha questão com você não é ser amigo, é de ser humilde, de subir lá. Bom, aí o papo dos dois encerra, né, com um abraço. Um abraço meia boca, não é um abraço muito forte não, tá? E o Bin Laden diz que se houver uma situação a mais em relação ao brother, ele será direto com o Davi, tá? E o Davi disse que fará o mesmo com ele e pede para que eles fiquem em paz. E disse o seguinte: vida que segue aí, tá? O fofoqueiro da casa já sabe, tá? A parte de todas as fofocas, o Lucas repassa para Denisiane que a Raquel viu o voto do Bin Laden em Fernanda no quarto do líder. Realmente, o Lucas já sabe de tudo aí, tá? E o Lucas também foi passar isso pro Bin Laden, tá? O Bin Laden disse o seguinte: antes que vejam, a Vanessa ia tomar 5 votos deles. O Rodriguinho que falou que ia tomar. O Lucas, outra coisa, eles viram seu voto lá no dedo duro, viu, o Bin Laden? Eu sei, eu tô ligado. Mas ela ia votar em mim, e chumbo trocado não dói, né, pai? Pelo amor de Deus. Lucas, só pra você saber que ela vai puxar isso no Sincerão. E o Bin Laden: você acha que eu ligo, mano? Não ligo pra isso não, pelo amor de Deus, disse o Bin Laden aí. Bom, o Bin Laden e Lucas soltam a língua sobre Fernanda. E o Bin Laden diz o seguinte: eu quero que ela se exploda. E o Lucas: também quero que ela se for. Exatamente. E o Bin Laden: eu quero que ela se... isso sim, quero que ela se... minha filha, lido com falsidade não, que ela se exploda, disse o Bin Laden. E aí? Pegou o ranço da Fernanda, viu? Bom, o pessoal do quarto líder tava... Ó, antes da Pitel ir pro quarto magia ali na porta, gente, o pessoal do quarto do líder tava tentando escutar a conversa de Davi e Isabelle no quarto magia, tá? Como eles não estavam tentando entender, né, tentando fazer a leitura labial, a Pitel foi lá perto da porta do quarto magia e tentou escutar. Mas a Pitel disse o seguinte: a Isabelle fala muito baixo, não tô ouvindo nada, disse a Pitel atrás da porta do quarto magia. Bom, então o pessoal ali tenta fazer leitura labial, mas não entende muito o que tá sendo falado no quarto magia, tá? O VIP então está combinando com a Raquel para que ela diga que a sua avaliação do líder vai ser diamante. Diamante, ô Raquel. Bom, em breve a gente vai descobrir o que o público vai avaliar a liderança aí da Raquel na quarta e quinta-feira, que é quando a votação fica aberta, tá? Bom, a Fernanda aguarda surpresas com esse paredão, tá? Ela diz o seguinte: eu peço muito a Deus que venha surpresas nesse paredão, sinceramente. Se for pelo óbvio, pela briga, se as meninas fadas são realmente queridinhas, isso já é previsível que eu saia, tá? Mas se não for pelo óbvio, eu volto desse paredão. É a grande reviravolta minha, disse aí a Fernanda, se ela voltar do paredão. E a Giovana diz o seguinte: vão tomar no Uki. Você tem que falar isso pra ele se você votar no paredão, tá, ô Fernanda? Enfia uma rola no tamanho do Rio de Janeiro dentro do seu Uki. Meu Deus, a Giovana. Poxa, Giovana, eu não esperava esse comentário seu não, viu? A Giovana também é bem subterrânea, viu? Fiquei bem surpreso aí com a Giovana. Giovana está irritadíssima com o seu Afair Bin Laden, tá? Giovana diz o seguinte: nossa, não quero nem ver a cara do Bin Laden hoje. Michel, para, Giovana, para. Giovana, para o quê? Vai se meter no namoro agora, Michel? O Michel diz o seguinte: eu não quero que nada eu não quero que nada que tá acontecendo comigo influencie no seu namoro. Giovana, eu tô irritada com o Bin Laden, com a pessoa do Bin Laden. Tá se falando muito aí, começa a mandar indiretinha. Mandou indiretinha pra mim lá no sofá da sala. Eu fiquei esquisita naquele momento. Aí fica de amizade com as melhores amigas dele agora. Ai, dá dó. Ai, que raiva de ser Giovana aí. Que parece que o namoro dela vai por água abaixo, tá bom? E a Pitel contou um pouco do que ela entendeu atrás da porta da conversa do Davi com a Isabelle. A Pitel disse o seguinte, ó: o Davi falou o seguinte: se a gente não fizer nada de errado, e a Isabelle respondeu: mas eu não faço nada para estar no paredão. E eles começaram a rir, disse a Pitel. E a Giovana falou o seguinte: é por isso que ele veio me pedir desculpas 3 vezes daquela treta lá do banheiro. Ele quer pagar de bonzinho agora, disse a Giovana, tá? Bom,
E no quarto magia, a Isabelle aconselha o Davi a tomar mais cuidado com a própria comida e a comida da Xepa, para ele não ficar sem. Então a Isabelle dá um conselho dizendo o seguinte, ó, cuidado com as suas comidas, Davi. Vou lhe falar como irmã, não coma tudo de uma vez para não ter que pedir nada para ninguém. Você tá vendo como é a Xepa, disse a Isabelle aí. Lembrando que o Davi, gente, perdeu 3 ovos, que inclusive ninguém sabe para onde foi esses ovos, tá? Espero que a edição revele aí para onde foi esses ovos, mas a Isabelle tá aconselhando o Davi para ele administrar bem a comida dele aí, beleza? Voltando pro quarto gnomo, gente, ó, em determinado momento o Bin Laden entrou no quarto, tá? E ficou um silêncio aí. E é assim que o Bin Laden saiu, a Pitel disse o seguinte, amiga, ele acha mesmo que tu vai sair, viu? O Bin Laden não quer nem conversar com a Fernanda. Nem parece que a gente brincava aqui tempo atrás, que a gente tinha uma troca nesse quarto. A Fernanda disse o seguinte, ó. Que eu falava que eu era maravilhosa, que subia no quarto do líder para ficar conversando horas e horas, que vinha atrás de mim na academia. Não parece a mesma pessoa, Bin Laden. Isso que é falsidade, puríssima, o licor da falsidade. Pitel comenta que o Lucas deu a entender certo dia que permaneceria no quarto fada por ter mais chances de ganhar o jogo aí e por isso não se mudaria para o quarto gnomos. Michel diz que o comportamento folgado de Bin Laden foi o que mais incomodou o Michel aí, tá bom? Ele diz o seguinte, engraçado que vão vindo outros traços de personalidade que você começa a observar, que te incomoda mais ainda. É surreal isso, sabe o que me irritou no Bin Laden? A folga. Ele é folgado. Um dia ele falou pra Beatriz lavar o prato dele e a Beatriz lavou. A Fernanda disse o seguinte, ó. A Fernanda então comentou que ela e a Pitel sempre atendiam os pedidos do Bin Laden para fazer as comidas que ele pedia. E elas fizeram com muito carinho as comidas pro Bin Laden quando ele pedia. Fernanda acredita que a Pitel é a grande favorita da edição aí, disse a Fernanda, achando que o público gosta muito da Pitel, tá? Bom, mas aí o pessoal do quarto acredita que o favorito da edição não é a Pitel, e sim o Davi. O Draguinho e Michel então acalmam a Fernanda sobre a sua volta do paredão, para ela ficar confiante e tudo mais. Os gnomos comentam sobre o movimento de Bin Laden e de outros brothers em falar bem do Davi. O Draguinho diz o seguinte, o Bin tá falando bem do Davi agora ultimamente, hein? Michel, é porque ele tá vendo que o Davi pode ser forte. Ele vai aonde convém. E a Fernanda, eles estão começando a fazer um movimento em favor do Davi agora, porque eles estão achando que ele é um grande favorito aí. E o Rodrigo diz o seguinte, ai gente, se existisse favorito não seria o Davi, disse aí o Rodriguinho. Já a Pitel falou o seguinte, ou poderia ser, né? Mas esse movimento é o do Lucas, porque ele falou isso pra mim e pra Lady na festa, na última festa aí. Bom, a Alane então diz o seguinte, tomara que a Fernanda saia, não consigo ver nenhum dos outros dois saindo, disse a Alane aí que tá confiante que a Fernanda vai ser eliminada. Bom, e aí a gente teve uma grande reviravolta, gente. Por quê? Porque o Lucas revelou para Yasmin o que o Nizam disse lá no quarto do líder sobre os corpos das mulheres. Olha só, gente, que reviravolta. Yasmin disse o seguinte, o Nizam falou que achou que o corpo das mulheres aqui na casa iam ser mais bonitos, porque na internet eram mais bonitos. Aquele lindo, com aquela cara de gênio do Aladdin, com aquela barba bizarra, todo estranho, falou isso. Você acredita? A Lady, gente, que escroto. Yasmin, tô louca pra ver o Nizam lá fora. Tô louca pra ver ele. Lady, eu acho que ele falou algo a mais que a gente também não viu, o Yasmin. E o Lucas disse o seguinte, eu acho que ele direcionou o comentário e deve ter falado da Yasmin. Só que a galera não falou sobre quem o Nizam tá falando. E a Vanessa disse o seguinte, que desnecessário esse comentário, tá? Yasmin então continuou falando sobre o Nizam. O Nizam não quer corpo de mulher de verdade, entendeu? Tipo ele, que é cheio de bomba também. Ele é nojento, escroto, um babaca, um macho escroto, disse a Yasmin. A Yasmin continuou falando. Ele falou só isso ou falou mais alguma coisa a fundo? Só isso não, porque já é bastante bizarro, né? Ele falou alguma outra coisa, gente, vocês sabem? Lucas, eu não sei, eu não tava lá. Eu acho que as pessoas não quiseram me falar, entendeu? Eu acho que me falaram isso pra amenizar o que o Nizam falou. E Yasmin disse o seguinte, ele é um macho escroto, ainda bem que esse cara saiu aí. Porque se ele não saísse, ele seria meu voto eterno nessa casa. E o Lucas respondeu, isso foi no quarto do líder, na liderança do Rodriguinho. E Yasmin disse o seguinte, nossa, e eu ainda andava com esse cara aí? Yasmin acredita que o Nizam fez comentários piores sobre as mulheres. Por quê? Porque a Yasmin disse o seguinte, eu acho que o Nizam pode ter falado coisas piores. O Pisani tinha comentado que era coisa de teor sexual de cada mulher, cara. O Lucas, caramba! Bom, eu não tava sabendo disso daí não tava sabendo, viu? Yasmin disse o seguinte, o Pisani comentou que era coisa pesada. Eu perguntei de teor sexual, ele disse que também era.
E a Lady, e por que que ele não se posicionou? Ah, e o Tadeu falou um negócio desses aí na eliminação. E Yasmin falou o seguinte, ele se sentiu mal porque ele não se posicionou. Eu não tenho certeza se ele falou o que era o teor o que era do teor sexual, mas não falou não, tá, gente? A Yasmin então seguiu revoltada com Nizana, tá? Ela falou o seguinte, você sempre quer ver o melhor da pessoa. Pegava as falas dele e transformava em algo, mas ele é um macho escroto e pronto, macho babaca. E a Vanessa disse o seguinte, o que ele falou pra mim, que eu achei escroto, foi o seguinte, mulher quando põe cílios demais fica não sei o que. A Yasmin disse o seguinte, ele não tem que achar nada. Ele tem que enfiar essa opinião dentro do look dele e rodar 3 vezes, ele é um macho babaca. E a Vanessa também, gente, se posicionou contra, tá? Ela falou o seguinte, ó, e o Nizam tava comentando como era a mulher que ele gostava, porque ele gosta de mulher muito montada. Porque ele não gosta de mulher muito montada. Esse é um comentário que é um gosto dele. Ele tem o direito de falar, mas eu acho que é desnecessário falar isso. Mas não é tão grave como falar do corpo de uma mulher. Bom, Yasmin diz o seguinte, eu tô louca pra ver ele lindão lá fora. Eu tô louca pra ver ele lindão lá fora, disse a Yasmin aí. Bom, a Alane e a Beatriz estavam comentando ali, tá? Sobre esse paredão, tá? E após suplicar pela saída da Fernanda, a Alane comenta sobre as chances do Sincerão mudar a rotação da votação, viu? A Alane diz o seguinte, o problema é que o Sincerão pode mudar tudo, viu? Às vezes uma palavrinha no Sincerão pode mudar muito a votação. E a Beatriz diz o seguinte, ou fazer oscilar também. Alane, exatamente. Mas acho que a Denisiane fala muito bem do jeito dela, e ela é incisiva em tudo que ela fala. Só aquilo mesmo de pedir para as pessoas se conversarem, só isso mesmo de pedir as pessoas conversarem com o público, mas fora isso ela arrasou. O Alegrete também tem um cuidado muito grande em falar as coisas. É bonito ver o Alegrete falando, ele também é muito respeitoso. Bom, a Alane e a Denisiane comentam que ficaram sem respostas caso a Denisiane e o Matheus saiam, que ficarão sem respostas, tá? Alane, realmente, eu acho do fundo do meu coração que os dois vão ficar, viu? A Bia também acho, viu? Se tivesse mal lá fora, se eu estivesse lá fora, eu ia gostar de assistir os dois, tá? É a minha humilde opinião. E muita gente deve gostar dos dois. Alane, Deus me livre se um deles sair, vai ser muito estranho. A gente vai ficar tentando achar respostas, sabe? E a Pedro disse o seguinte, ó. E não vai ter respostas, tá? Se a Fernanda ficar. Essa é a grande verdade. Mas eu também acredito que eles não vão sair, não, tá? Não sei como eles estão sendo vistos lá fora, mas se for um casal que o público goste, eu acredito que eles vão continuar, tá? E vai juntar também a torcida da Isabela e do Davi para fazer para fazer com que Matheus e a Denisiane permaneçam no jogo aí, disse a Beatriz, tá? Bom, gente, logo depois o pessoal foi dormir e o paredão tá formado aí, tá bom? Denisiane, Fernanda e Matheus, por favor, digam nos comentários quem você quer, ó, que saia, fora Denisiane, fora Fernanda e fora Matheus, e justifique o seu voto aí, viu? Eu quero justificativas. Vou ficando por aqui, tá, gente? Um grande abraço pra vocês, se inscrevam no canal que daqui a pouco a gente chega em 36 mil inscritos. Um grande abraço e eu fui!